o nosso assunto principal de hoje. Você herdou algum trauma dos seus pais, dos seus avós? Gente, isso é muito mais comum do que a gente pensa, viu? Os traumas que a gente carrega da nossa família interferem diretamente no nosso futuro. Pensa, ó, no nosso relacionamento com os nossos maridos, esposas, filhos. Estamos falando de pessoas que na infância sofreram violência física ou psicológica, abuso sexual, negligência. Crianças que precisariam do pai, né? Que presenciaram o pai bater na mãe. Filhos de dependentes químicos, alcoólatras. São muitas histórias que se repetem e que deixam marcas profundas e precisam ser tratadas, serem trabalhadas. Por isso a gente deve pensar e refletir sobre o nosso comportamento e quais são as lembranças, as memórias que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é exagero dizer que a gente aprende com os exemplos. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, está aqui ó, o nosso WhatsApp, o 99942-2478. Aqui no nosso estúdio a gente já recebe a psicóloga Sátina Pimenta. Obrigada, Sátina. Boa tarde para todo mundo, boa tarde. A gente também recebe aqui a Diana Nascimento. Obrigada, Diana. Boa tarde, Seja Roberta. bem-vinda, viu? Boa tarde, nossos ouvintes. E a Patrícia. Obrigada, Patrícia, também pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Roberta. Eu que fico agradecida. Eu queria começar, então, aproveitando que eu estou dando boa tarde para a senhora. Você se identifica com esse assunto? Houve alguma coisa que aconteceu lá no tempo do seu avô, que passou para o seu pai e você acabou herdando também, Patrícia? Sim, sim. O alcoolismo. Qual que foi a história? O meu pai era alcoólatra, né? E todo domingo ele comprava um garrafão de vinho e levava para casa. E ali ele sentava, eu, meus irmãos mais velhos, e ele dava pra gente, cada um pouquinho desse vinho. E a gente foi acostumando. Com 7, 8, 9, 10 anos. E quando não tinha o vinho, ele comprava cachaça, misturava no suco e dava para nós tomar. E eu fui acostumando, até que eu cheguei ao alcoolismo. O seu pai passou por isso, você também? E meus irmãos também passaram por isso. Então, várias pessoas da mesma família. E meus filhos também passaram por isso. Passou para a geração dos seus filhos? Passou para a geração dos meus filhos. De que forma? Qual foi a história com os seus filhos? Eu aprendi com meu pai e meus filhos aprenderam comigo. Espelho, né? E hoje a senhora consegue reconhecer isso? Hoje eu consigo reconhecer que os filhos veem os pais como herói. Então aquilo que nós fazemos, eles vão querer aprender, eles vão querer fazer. Se meu pai faz, eu também vou fazer. Então nós temos que ter muito cuidado. Diana, qual que é a sua história? Conta pra gente. Tá ligado? Então, para mim já aconteceu o oposto de não passar para a geração, mas na minha família não teve histórico assim de alcoolismo, de violência, né? Não teve esse histórico de dependência química, mas eu tive um pai assim muito rígido, um pai assim que ele foi muito fechado em termos de cultura, em termos de aprendizagem. Então, assim, ele foi e pegou as filhas, né? No caso, eu, mais duas irmãs. Um abraço para elas que estão nos assistindo. E eles simplesmente tirou da escola. Na fase, assim, de 8 anos. Eu tinha 8 anos, minha irmã tinha 9. E ele achou, assim, que filha e mulher não precisava estudar. Então, assim, ele trancou, assim, a gente dentro de casa. E a gente não teve assim, acesso à vida lá fora. A gente não andava de ônibus, a gente não estudava, a gente não trabalhava. E foi assim, a infância, a adolescência até a idade adulta. E isso te traumatizou de que forma? Quando a gente chega a ser adulto, a gente não conhece o mundo, né? A gente pensa que as coisas é dentro daquele mundinho, né, que o pai da gente cercou. Quando a gente começa a ter outra vida, começa a estudar, começa a ter uma vida lá fora, a gente vê que aquele tempo perdido, assim, a gente pode até recuperar, mas os traumas ficam. E o que eu tento fazer com os meus filhos? Não passar para eles essa situação. Tanto que
Aos 9 meses de idade, eu coloquei meus filhos tudo na creche. O meu filho, Daniel, com 5 anos de idade, ele já sabia ler e escrever. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como que você teve essa consciência de interromper esse ciclo. Sim. Mas antes, vamos entender com a Sátina como que é possível, Sátina, herdar esses exemplos dos avós, dos pais, e às vezes absorver a ponto de passar para os nossos filhos. De novo, boa tarde. Então vamos lá, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a questão da socialização. Quando a gente é novo, a primeira socialização que acontece é com a nossa família. E teoricamente tudo que dizem pra gente é verdade. Né? E aí, então, a gente toma aquilo como verdade. A gente só vai conseguir mudar essa perspectiva quando a gente se encontra com uma segunda socialização, que são as instituições. Escola, bairro, igreja, outros lugares que vão falar diferente daquilo que é falado dentro de casa. Só que aqui a gente tem duas histórias totalmente diferentes. Quando a gente fala sobre a questão do álcool, ela conta que esse álcool ele era utilizado dentro da família. Então, todos estavam juntos, todos estavam reunidos, e isso gera um sentimento de acolhimento, pertencimento e de algo bom. Entende? Porque o alcoolismo, ele não acontece, o alcoolismo, o uso da droga ou qualquer outro, ele não acontece do dia para a noite. Mas a gente acha que o álcool é interessante. E no caso dela, era o que unia a família. Então, até se entender que aquilo dali ia trazer um prejuízo, o prejuízo já estava feito. Você entendeu? Porque a droga, ela ludibria a gente. Então, a gente não vê. No caso dela, já é o contrário. No caso dela, desculpa, você falou que não tinha uma violência, mas isso é uma violência. Você não ser permitida a ir para a escola. Você não ser permitida a estar no mundo. É até um cárcere privado, é um crime. Tá? Desculpa. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, seu pai podia ser denunciado, porque ele está te tolhindo de ter a educação, que é um direito garantido. Sabe? Então, tem sim uma violência. Tá? Desculpa falar dessa forma. E aí, quando ela vive isso, ela sente o contrário dela. Eu estou sentindo dor. Ela estava sentindo alegria. Então, ela consegue não rapidamente, desculpa, mas de uma forma mais tranquila e calma, perceber, olha, eu não quero isso para mim. Ter mais consciência. Mais consciência. Né? Ela já não. Porque está associada com momentos bons, momentos de lazer, momentos de junção, de todo mundo rindo. E ao replicar isso para os nossos filhos, a gente faz isso conscientemente ou inconscientemente? A gente tem essa noção de que a gente está replicando? Existem duas teorias que falam sobre isso. A teoria social, ela vai falar que a gente vai estar dando um exemplo, e esse exemplo vai ser tomado pelos nossos filhos, nossos pares, como corretos. Porque já que meu pai está fazendo, já que a minha mãe está fazendo, né? Aparentemente está certo. E tem uma teoria que é uma teoria que a gente chama de transgeracional, que ela é inconsciente. Ela pega, inclusive, 5 gerações. 5 gerações. 5 gerações. Coisas que a minha tataravó sentiu ou viveu e tudo mais, pode estar inconscientemente embutido em mim e me fazer ter comportamentos. São duas teorias diferentes. Patrícia, você acredita que o fato, né, de você ter passado também isso que você herdou do seu pai para o seu filho, foi de que maneira? Foi inconsciente ou consciente? Eu acho que inconsciente. Porque isso veio da família do meu pai, passou para o meu pai, passou para mim, de mim passou para os meus filhos. Né? Então, às vezes, hoje eu me culpo. Por quê? Porque a minha adolescência toda foi no álcool, cheguei ao ponto de eu dormir na rua. Eu bebia tanto que perdi a consciência, dormi na rua. Isso com quantos anos? 32, 31 anos. Né? Tive 3 filhos muito cedo. Né? E o álcool ali foi, como se diz, foi a solução dos meus problemas. Né? O meu problema, eu resolvi ele com o álcool. Diana, e como que você teve essa percepção de não deixar passar para os seus filhos tudo isso que você viveu na sua infância em relação a esse comportamento com o seu pai? Então, Roberta, eu fui uma adolescente, assim,
eu tinha aquela revolta reprimida, né? Porque a gente não podia expressar muito, né? Porque meu pai, ele era aquele tipo de pessoa assim, como eu falei com ela, não apanhei, mas não tem quando aquele pai olha assim e você já sabe que não é para passar ali. Então, essa forma eu fui criada. Bem rígido. Bem rígido, só com olhar, muita educação, muita disciplina. Mas eu tinha aquela revolta, porque eu gostava de ler, eu gostava de estudar. Então, assim, eu recolhia todos os livros que as pessoas me davam, todos os cadernos velhos. Eu na minha adolescência, eu li mais de 100 livros. Então, assim, eu fui adquirindo uma boa comunicação, uma boa forma de conversar, porque eu sabia que era importante a gente saber ler, escrever, se comunicar com as pessoas. E lá, no fundo, eu tinha uma esperança. Um dia eu vou ter uma mudança de vida. Um dia eu vou ser alguém, eu não posso viver a vida inteira em casa de privado. Meu pai colocou uma lona preta em volta da casa e nós não podíamos receber visita, nós não podíamos receber as pessoas. Se alguém chamasse no portão, era ele que ia atender. Se precisasse comprar alguma coisa, quando a gente se tornou moça, ele colocava no carro, levava no estabelecimento, comprava e ele no carro ficava esperando a gente. Então, assim, a gente não teve contato com a sociedade. Por um lado, eu entendi e aceitei, porque ele me privou de muita coisa que, na minha época, os adolescentes viviam. Eu respeitei isso nele. E quando eu me tornei adulta, aos 22, e me casei aos 23, o meu esposo disse assim, você quer continuar dentro de casa, sendo uma dona de casa, aqui, vai ter filhos, ou você quer fazer alguma coisa na vida? Eu falei assim, eu vou estudar. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma nova dinâmica na minha vida. E ele me deu liberdade para isso. Ele me matriculou no EJA, ele me levou para estudar, ele comprou material, e eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, e até como você sabe, né, me formei na área da segurança, que é a área que ele trabalha, e trabalho desde 2006, crio meus filhos e não aceito. Eu não tinha liberdade de brincar na rua. Eu deixo meus filhos brincar na rua, eu dou horário para eles voltar, eu ensino eles a brincar, eu brinco com eles, porque eu sei que se a gente não der liberdade para o ser humano crescer e evoluir, ele acaba, muitas das vezes, se tornando, né, psicólogo, às vezes até um psicopata. Fica preso dentro de casa, não sabe, não lê, não tem uma cultura, não se envolve, não se comunica, não conversa com as pessoas. É isso que a gente vai, é isso que a gente vai perguntar agora para a Sátina. Quais são as consequências de não quebrar esse ciclo? Antes, eu só vou ler algumas participações que já chegaram aqui para a gente. Olha, cadê? O Jonair fala, boa tarde, meu pai bebia muito, eu comecei a beber com 12 anos e bebia muito a ponto de ser chamada de alcoólatra. Meu filho aos 12 anos falou comigo, pai, quando eu for de maior eu vou tomar uma cervejinha. Hoje nós bebemos com moderação, mas ele tem essa consciência que foi de geração em geração. A Rosinha também participa com a gente. Boa tarde, Roberto. Eu tive um padrasto muito ignorante, estúpido. Eu fui criada com ele desde os 2 anos de idade, até quando eu era casada. E mesmo casada, Roberto, eu tinha medo dele passar mal, pois ele foi um pai muito cruel com nós, com meus irmãos, e isso hoje interfere na minha educação com os meus filhos. Às vezes eu não sei conversar, eu sou seca e ignorante. Olha o reconhecimento. Também tem um outro relato aqui, meu pai era usuário, faleceu há 2 anos, oferecia drogas pra gente e batia muito na minha mãe. Hoje eu fui diagnosticada com borderline e tenho depressão profunda. Meu filho disse que está com medo de passar pela mesma coisa. Eu não sei nem o que responder, pois eu estou no fundo do poço. Já eu vou ler mais comentários, mas Sátina, quais são os riscos da pessoa não romper esse ciclo? Já ouviu falar de que a gente não dá aquilo que a gente não recebeu? Então, assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter diversas consequências, né? Consequências da lógica química, se for uma lógica de abuso de droga. A gente vai ter uma consequência relacional. Então, por exemplo, você poderia ter o mesmo movimento, achar que o mundo é muito perigoso e não querer que os seus filhos passem por isso, porque foi isso que foi passado. Eu posso me tornar uma pessoa seca, não comunicativa, não empática, não amorosa, porque não recebi amor. Então, não sei o que é isso. Isso é bem característico de homem, tá?
Muito, porque normalmente o homem é cuidado com rigidez. E aí ele acaba sendo rígido também, é bem complicado. E, obviamente, a gente vai ter as consequências aí desse trauma, que se não cuidadas, se não rebatidas, a gente pode gerar uma doença, um transtorno ou algo do tipo, entendeu? Agora, as duas conseguiram quebrar o ciclo. E o ciclo ele pode ser quebrado. E ele deve ser quebrado. E quando a gente passa a ter consciência disso, a gente passa a ser exemplo da quebra do ciclo. E aí é importante. Eu estava até pesquisando sobre esse assunto e eu vi que, com o passar dos anos, é comum as pessoas irem evoluindo e terem essa consciência. Tanto que falam assim, meus filhos, não façam com os seus o que eu fiz com você. A senhora teve esse reconhecimento em que momento? Sim, eu falo para eles sim, meu filho, faça diferente. Hoje, vê sua mãe como uma nova mãe. Não queira aquela mãe do passado, mas a do presente. Então, faz para eles o melhor. Passa em que para os seus momento filhos que a o melhor. senhora se deu conta de que estava passando adiante aquilo que você tinha herdado do seu pai, do seu avô? Quando eu cheguei no fundo do poço. Minha família distanciaram, amigos eu não tinha mais ajuda de ninguém. Então eu tive consciência que eu estava no fundo do poço. Cheguei ao ponto de dormir na rua, tudo que fazia era só pro álcool, não tinha nem o que vestir, nem o que comer. Aí bateu a consciência, que eu precisava de mudar. Aí eu tive ajuda de um pastor, que me acolheu e me ajudou a sair do poço que eu estava. Tem mais comentários aqui que a gente vai dividir com vocês aí de casa. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Beta, meus pais não deixaram eu estudar também, igual você, Diana. E essa pessoa tinha um sonho de ser professora. Tem uma outra pessoa que pede também para não ser identificada, eu carrego um trauma muito profundo comigo. Eu era agredida psicologicamente pela minha mãe, narcisista, horrível. Não consigo seguir em frente na minha vida, só atraio homens abusivos. Eu preciso de uma psicóloga e não consigo, é triste demais, gente. O trauma é a pior coisa do mundo. Sátina, qual é o primeiro passo para essa pessoa depois que ela identificou? Ok, eu estou replicando aquela educação que meu pai me deu de maneira errada, equivocada. Como que eu faço depois de identificar? Qual é o próximo passo? Se tiver força para fazer, começa a mudar o comportamento e se mostrar como um bom exemplo. Se tiver força sozinho. Se não tiver força sozinha, é o que ela falou, eu preciso de uma psicóloga. Gente, deixa eu deixar claro uma coisa, por favor. A gente tem uma estrutura de saúde mental produzida pelo SUS, que ela é muito boa. Tá? Então, se você está passando por uma situação como essa, busque a unidade de saúde do seu bairro, da sua territorialidade, para que vocês possam ter um atendimento que seja compatível com o que vocês estão vivendo. Não precisa passar por coisa difícil sozinha. A gente tem uma estrutura e uma política de saúde mental que garante esse acolhimento. Ok, é difícil? Mas vamos correr atrás. Porque quanto mais pessoas correrem atrás, mais a gente vai entender e a governabilidade vai entender que a gente precisa disso. E vamos lembrar também que algumas faculdades, quando a pessoa está prestes a formar, você entende mais do que isso, porque você é professora, coordenadora, né? Também oferece serviço gratuitamente? As faculdades, os alunos, quando eles chegam mais ou menos no 8º período de psicologia, eles fazem parte de uma clínica escola. E aí, dentro dessa clínica escola, eles oferecem vagas de atendimento gratuito à comunidade, principalmente a do seu entorno. Então, podem buscar também uma faculdade que esteja. E, gente, tem os projetos sociais também de psicólogos, que vamos usar a rede social para alguma coisa boa, né? Vamos procurar alguma coisa lá na rede. Tem rede social que faz isso, tá? Em relação, por exemplo, a violência contra a mulher, a gente tem um programa que são as Justiceiras, que é um programa nacional que faz atendimento psicológico gratuito, acolhimento. Então, vamos usar as redes sociais também para procurar coisa que preste, não só a vida dos outros. Perfeito. Olha só. Falei, tô leve. Não é só a Diana, não é só a Patrícia e vários outros telespectadores. No mundo dos famosos também existem vários casos de traumas da infância que foram superados também só com muita terapia, igual a Sátina está aqui falando. Um dos mais conhecidos é o da atriz Maitê Proença. Quando ela tinha 12 anos, ela viu o pai matar a mãe. E depois, o pai tirou a própria vida, gente. Já adulta, ela teve um relacionamento abusivo e teve medo de ter o mesmo destino da mãe.
Olha a outra aí, ó, a cantora Gretchen. Ela revelou na biografia dela que apanhava muito do pai na infância. Ele era alcoólatra e isso foi um grande trauma. E anos depois, ela se viu na mesma situação com um dos seus ex-maridos. Também era agredida e custou a ter coragem, viu? A colocar o fim no relacionamento. E sobre essa violência que a pessoa pode sofrer na infância, tem uma pessoa que diz, ele até se... identifica o Alexandre, ele fala que sofreu muito no passado, apanhou de fio de mangueira dobrada, fio e mangueira dobrada, olha isso, chute e até ameaçado com faca pelo pai, porém desenvolveu uma depressão profunda. Hoje eu tenho 51 anos e meu filho tem 26, criei ele com muito amor e carinho, tudo que eu não tive, né, dei a ele e hoje é um exemplo de filho, né, trabalha, bem sucedido. Sátina, o que explica, igual aqui, a gente está vendo um pai que ele sofria muita violência na infância e ele conseguiu ressignificar no tratamento com o filho. Assim como a Diana e diferente da Patrícia que acabou replicando. Isso, como que isso explica o que acontece em um e acontece com o outro? As vivências, né? A gente começa, como eu disse, a gente vai socializando e aí a gente começa a ver um mundo que é diferente do nosso. E quando a gente começa a ver esse mundo que é diferente do nosso, da nossa casa, do nosso lar, a gente começa a questionar aquele lugar. Então, quando a gente tem força para sair daquele ciclo de violência, a gente busca fazer totalmente diferente daquilo, porque eu não quero aquilo. Então, por exemplo, você vai ter filhos de alcoolistas que vão abominar a bebida, entendeu? E filhos de pessoas agressivas que vão abominar a agressividade. Mas a gente vai ter o contrário também. Agora, nessa história toda, Sátina, a gente se pergunta, porque cada dia é uma luta, né? Para os pais, vamos pensar aí um pai que hoje entende que, poxa, eu preciso mudar a minha forma de educar o meu filho, porque eu fui educada assim. Como que ele começa a se policiar para não repetir esse comportamento? A gente precisa lembrar de quem é a gente, de qual é a nossa história. A nossa história ela não pode ser escondida de nós mesmos. É importante que a gente saiba qual é a nossa história, o que vivemos, ao invés de escondermos isso da gente e fingirmos que não aconteceu. Então, realmente, eu fui uma criança que tive um pai que era abusador, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo outro. E aí, vamos pensar que eu vou ali para aquele momento de agressão e eu falo, opa, olha o lugar que eu conheço, ó. A gente fala muito isso na terapia, você conhece esse lugar? Esse lugar você já teve, só que você estava do outro lado. Entendeu? Então, opa, eu conheço esse lugar, esse sentimento não me é estranho, deixa eu voltar daqui, porque eu sei que ele sofre. Agora, uma pergunta muito forte para a gente já encerrando esse assunto. Qual é a importância do perdão nesse processo de cura? A senhora passou por esse sentimento do perdão? Assim, temos que perdoar. Tem coisa que não tem como apagar. Mas a gente tem que fazer um esforço para perdoar. Senão não tem vida. Para ter vida tem que ter o perdão, né? E vida nova. E para você, Diana? Quando eu passei a entender mais as atitudes do meu pai a partir do momento que eu fui mãe. Mas em todo o tempo, eu sempre fui grata. Porque eu sabia que, mesmo diante daquela situação rígida, de proteção, que eu sabia que aquilo ali é uma proteção muito, como se diz, abusiva, né? Como a doutora aqui disse. Mas eu passei a olhar para o outro lado, porque eu sabia que o mundo lá fora não era bonito, porque ele falava bem assim, ó, vocês estão aqui, eu trabalho, vocês têm o que comer, vocês vestem bem, vocês andam de carro, tem pessoas aí fora que não tem nem o que comer, não sai, não passeia. E eu dou para vocês o que eu posso fazer de melhor. Quando vocês forem de maior, vocês sigam o caminho de vocês e vocês façam o que você quiser. Mas enquanto vocês estiverem aqui, sobre a minha tutela, o responsável por vocês sou eu. Então, eu cuido de vocês da minha forma e ninguém vai se meter com a forma que eu cuido de vocês. E eu passei a aceitar e a entender e perdoei. Porque hoje, se eu sou a mulher que eu sou, a pessoa que eu me tornei, primeiramente eu devo a Deus e segundo aos meus pais. A minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito pacificadora, para não ter conflitos dentro de casa, não ter violência, não ter
aquele tipo de abuso, de violência. E agradeço a ele, porque mesmo nessa situação, ele aprendeu a ser uma pessoa obediente, a ser uma boa dona de casa, a saber cuidar de tudo. Então, eu não tenho... Hoje, né, ele já é falecido, mas eu só tenho que agradecer. Teve um momento de revolta, sim. Teve um momento de querer fugir de casa? Teve, sim. 16, 17 anos, aquela adolescência, aquela vontade, assim, de sair, de curtir. Conhecer o mundo, de ir né? pra festa, que as pessoas, a gente via as pessoas indo e a gente não podia ir. Mas e tudo isso foi sucumbindo. Sátina, alguns segundos aí para a gente finalizar esse assunto. Eu estou vendo pela sua expressão que você está cheia de considerações finais. Gente, a gente está contando a nossa história, mas não esqueça, os seus pais, seus avós, todos eles estão em história também, tá? Às vezes, o que ele fez é por causa de uma história que ele também viveu. Todo mundo tem trauma, tá bom? Então, o perdão é justamente quando a gente conhece o trauma que minha mãe viveu, que meu avô viveu, que meu bisavô viveu. Então, segura a onda aí, que não é só você que sofre, não. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga interromper para passar adiante. Tem que interromper. Tem que interromper. Tem que interromper. Mas o perdão, ele vem do conhecimento também da dor do outro. Por que meu pai foi assim? Será que ele não teve alguma coisa que fez com que ele fosse assim? Vamos ressignificar essa história com o perdão e a gente é capaz de ressignificar de agora em diante. Obrigada pelas histórias tão reais, tão verdadeiras e tão tocantes, que faz com que a gente consiga, ao fundo, entender e finalizar com essa frase da Sátina. Obrigada pela participação Obrigada de a vocês vocês, também. tá?